galera, tudo tranquilo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Moçada, nessa aula nós vamos começar a falar sobre isomeria, que é um assunto que eu sei que vocês adoram lá na Química Orgânica. Tranquilo? Antes de começar a falar da matéria de isomeria, gostaria que vocês se inscrevessem no canal Química Tonight e no final desse o seu like. Bora lá? Partiu Química na veia, moçada? Galera, primeiro conceito dessa aula, primeira coisa que o Wanderson precisa te explicar é o conceito de isômero ou isômeros. O que são isômeros? Substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Então tem uma coincidência. O que coincide? A fórmula molecular é idêntica. Tudo bem? O que são isômeros? Substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Se eu falar para você de uma fórmula C6H12O6, você pensa em quem? Eu penso em glicose. A maioria pensa na glicose. Está errado? Não. Só que existem outras substâncias com essa fórmula C6H12O6. Sabiam disso? Olha agora o que o Wanderson te apresentou. Olha aqui. Você está vendo glicose. E do lado dela tem a frutose. Se vocês parassem para montar a fórmula molecular, sabe o que você ia perceber? Que ambas têm essa formulinha aqui, ó, C6H12O6. Wanderson, mas elas são idênticas? Lógico que não. São monossacarídeos diferentes. Mas você está enxergando uma coincidência entre eles, na verdade. Glicose e frutose são substâncias diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. E que fórmula é essa? C6H12O6. Tudo bem? Então a gente diz que entre glicose e frutose ocorre isomeria, ou dizemos que glicose e frutose são isômeras entre si. Tudo bem? Tranquilo? Quando se fala de isomeria, a gente estuda a isomeria plana e depois a espacial. Só para você ter uma ideia de como que funciona isso, ó. Na isomeria plana, os isômeros diferem-se entre si na forma como os átomos estão conectados. Agora, na isomeria espacial, a diferença está numa outra coisa. A diferença está na disposição espacial dos átomos. Só que esse vídeo fala apenas da isomeria plana, que é a mais simples para a gente começar. Tudo bem? Tranquilo? Quando se fala de isômeros planos, o que é legal você lembrar? Que as suas propriedades físicas são diferentes e suas propriedades químicas também são diferentes. Então, os isômeros do tipo planos, que é o assunto principal desse vídeo, eles sempre possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Tranquilo? Consegui introduzir a ideia do que é isômero? O que são isômeros? Bora lá. A primeira isomeria plana que a gente estuda chama-se isomeria plana de função. O que é isso, Wanderson? Isomeria plana de função acontece quando os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Então, quando a diferença entre duas substâncias isômeras está no tipo de função, você vai chamar isso de isomeria plana de função. E olha os exemplos que o Wanderson vai te dar. Olha para isso. E para isso aqui. Percebeu que tem que ser pelo menos duas para você ter uma ideia. Né? 2 ou 3 ou 4 ou sei lá quantas. Ninguém é isômero sozinho. Mas voltando. A primeira substância, acho que você vai se recordar que ela é um álcool de 2 carbonos. Portanto, o nome dela é etanol. A segunda, ela é um éter, que tem um metil de cada lado. Portanto, o nome dela é éter metílico, ou éter dimetílico, ou metoximetano. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? Galera, olha que curioso. A primeira substância que você está vendo é um combustível. A segunda não tem nada a ver com combustível. Tem um ponto de ebulição bem menor do que a de cima. Ou seja, as duas substâncias que você está vendo, elas são diferentes. Só que elas têm uma particularidade, têm uma coincidência. Qual é? As fórmulas moleculares das duas são iguais. Então, atenção. O que você está vendo nessa tela?
Duas substâncias bem diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Portanto, elas são isômeras. Agora nós vamos procurar uma diferença entre elas. Você consegue perceber que a primeira tem um OH ligado na extremidade da cadeia, um OH ligado em carbono saturado. Então isso me lembra álcool. A segunda tem um oxigênio de mãos dadas com carbonos. Isso me lembra éter. Quero que você se recorde que quem tem esse grupo OH ligado no carbono saturado é álcool. Quem tem o oxigênio entre carbonos é éter. Portanto, a diferença gritante entre essas duas é o tipo de função. Faz sentido? Então você diz para o Wanderson que o etanol e o éter metílico são isômeros de função. Por quê? Porque a função é quem diferencia um do outro. Para ficar bem claro, por que eles são isômeros? Porque a fórmula molecular é a mesma. Por que é difunção? Porque a função é diferente entre eles. Beleza? Ah, mas é só álcool com éter que pode fazer isso, Wanderson? Não. Olhe para os principais casos. As isomerias que mais aparecem em provas. Álcool com éter, que é o exemplo que eu te dei, pode ocorrer entre ácido com éster, aldeído com cetona, só para exemplificar. Lembra da glicose e frutose que o Wanderson comentou? A glicose tem função aldeído e a frutose tem função cetona, que é esse terceiro caso que eu te lembrei. Tudo bem? Dá para acontecer também entre álcool e fenol, entre éter e fenol e outros casos possíveis de isomeria. Tudo bem? Tranquilo mesmo? O primeiro caso de isomeria de plana que vocês estudam é isomeria plana de função. Bora lá, moçada. A segunda chama isomeria plana de cadeia. Quando acontece isso? Quando os isômeros possuem cadeias carbônicas diferentes. E aí? Olha para isso. Vocês conseguem dar um nome para essas duas substâncias? A primeira tem 4 carbonos. 4 carbono é but. Tem uma dupla, então é butém. É um hidrocarboneto, então é buteno. Concorda comigo? O nome bonitinho, but2eno. Por que but2? Porque a dupla está no carbono 2. Qual que é o nome da outra substância? Ela tem 4 carbonos, mas ela é fechada. Então o nome dela vai ser o quê? Ciclobutano. Sem problema, uma chama-se but2eno, a outra chama-se ciclobutano. Elas são bem diferentes, deu para perceber, só que tem um negócio bacana entre elas. Adivinha o que acontece com as fórmulas moleculares? As duas substâncias que são diferentes têm exatamente a mesma fórmula molecular. Portanto, elas são isômeras entre si. Wanderson, não seria função? Não é função. Por quê? Porque as duas são hidrocarbonetos. Concorda comigo? A diferença está numa outra coisa. Você percebeu que a primeira cadeia ela é aberta e ao mesmo tempo insaturada por ter dupla entre carbonos. A segunda cadeia ela é fechada e ao mesmo tempo saturada. Então você percebeu que a diferença entre as duas não está no tipo de função, está no tipo de cadeia. Então você está vendo 2 isômeros planos de cadeia ou de núcleo que também está correto. Tudo bem? Quais são os casos principais que aparecem para vocês? Existem situações onde uma das cadeias é aberta, a outra é fechada, que é o que aconteceu no seu exemplo. Pode ser que uma cadeia seja normal, a outra ramificada. Pode ser que uma seja homogênea e a outra seja heterogênea. Beleza? Entenderam até aqui? Vamos para a terceira, que é bem fácil, a mais fácil de todas. Isomeria plana de posição. Quando é que acontece isso? Quando os seus isômeros possuem grupos funcionais ou insaturações, que é a dupla ou a tripla, ou ainda ramificações em posições diferentes. Entendeu? Isso é bem fácil de você reconhecer. Olha lá, moçada. Olhe para esses dois álcoois. Concorda que os dois são álcoois? Certo? O nome dos caras, como é que é? Propanol, ou álcool propílico. E o nome do segundo, propan-2-ol, ou álcool isopropílico. Tranquilo? A diferença entre os dois estaria na função? Wanderson, não pode ser função porque os dois são álcoois. A diferença estaria na cadeia? Galera, as cadeias carbônicas dos dois são idênticas. Aberta, normal, saturada e homogênea, todas.
Então tem que procurar uma outra diferença. Isso já enxergou, né? Antes de falar das diferenças, primeira coisa, olha isso. Fórmula molecular para os dois. C3H8O. Opa! Se a fórmula molecular é a mesma, é porque eles são isômeros. Fechado. Mas isômeros de quê? Você percebeu que um deles tem a hidroxila no carbono 1, enquanto que o outro tem a hidroxila no carbono 2? O que está mudando, moçada? A posição de alguém. Para ser mais exato, está mudando a posição de quem? Está mudando a posição do grupo funcional dos álcoois. Beleza? Nesse exemplo que apareceu para vocês, quem está mudando de lugar é o grupo funcional dos álcoois. Você percebeu que você conseguiria saber que tipo de isomeria está acontecendo aqui, mesmo que o desenho não tivesse aparecido? Se aparecesse uma provinha para você, propan 1-ol, propan 2-ol, sem que o desenho apareça, você sabe que tem alguém mudando de lugar. Por isso, a isomeria que ocorre é a de posição. Beleza? Olha para esse lembrete que o Wanderson fez. Quem é que pode mudar de lugar mesmo? O grupo funcional ou insaturação, dupla ou tripla, ou ainda ramificação. Tranquilo? Entendeu o que eu fiz até agora? Galera, tem mais um tipo de isomeria plana, bem bacaninha, bem fácil, que é a isomeria plana de compensação ou ainda metameria. E aí, como é que funciona isso? Para acontecer isomeria plana de compensação, os isômeros têm que diferir. Os isômeros diferem quanto ao que, Wanderson? Quanto à localização do heteroátomo. Vocês lembram desse nome? O que é um heteroátomo? Heteroátomo é o NOS que aparece entre carbonos normalmente. É alguém de nós. O que é nós? NOS, nitrogênio, oxigênio ou enxofre entre carbonos. Quando esse heteroátomo muda de lugar, por mais que isso pareça isomeria de posição, se chama de um outro nome, chama de isomeria de compensação. E olha um exemplo bonitinho. Essa primeira substância ela é um éter. Qual o nome desse éter? Você pode chamar de éter etílico. Beleza? A segunda, você pode chamá-la de éter metilpropílico. Tranquilo. São substâncias iguais? Lógico que não. Vamos analisar fórmula molecular, que eu já até sei que você já está pensando de cabeça aí qual que é. Olha lá. Fórmula molecular para os dois. Qual é, Wanderson? C4H10O. Olha que doideira. As fórmulas moleculares para esses dois éteres são idênticas. C4H10O. Então é o seguinte. Você está vendo duas substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Qual é o nome desse fenômeno? Isomeria. Posso dizer que essas duas substâncias são isômeras entre si. Agora, da isômero de quê? Escuta aqui. Foi a função que mudou de lugar? Desculpa. Foi a função que mudou? Não. Foi a cadeia? Não, porque as duas cadeias são abertas, saturadas, heterogêneas e normais. Foi o grupo funcional, ou a dupla, ou ramificação que mudou de lugar? Não exatamente. Quem mudou de lugar foi o heteroátomo. E quando é o heteroátomo que muda de lugar, por mais que isso pareça isomeria de posição, você não chama de posição, você chama de compensação. É facinho de lembrar. Se vocês compararem essas duas substâncias que apareceram aqui, a primeira com a segunda, você percebeu que aqui tinha um etil, aqui diminuiu para metil. Para compensar essa diminuição, aqui aumentou. Ajudou ou não? Beleza? De um lado diminui, para compensar, do outro lado aumenta. Quem que mudou de lugar nesses dois exemplos? Mudou o oxigênio de lugar. Beleza? Que é o heteroátomo. Que outros heteroátomos poderiam aparecer para vocês? Poderia aparecer o nitrogênio e o enxofre também. Macetinho para os heteroátomos é só você lembrar de nós. Quem são os três heteroátomos principais? Os três principais é nós. Pronto. Beleza? Quais os casos de isomeria de compensação que existem? Então, olha lá.
A isomeria de compensação pode acontecer entre dois éteres, que é o exemplo que você acabou de ver. Pode acontecer entre dois ésteres. Pode acontecer entre aminas, desde que elas sejam heterogêneas, tem que ter o NOS, né? Percebeu? No caso das aminas, tem que ter N. Ou pode ser também amidas heterogêneas. Então, a palavra-chave tem que ter cadeia hétero. E tem que ter o heteroátomo trocando de lugar. Essa é a isomeria plana de compensação. Então, nós vimos nessa aula 4 tipos de isomeria plana. Ficou faltando uma só que você vai assistir no próximo vídeo, inclusive. Tudo bem? Falei que a isomeria plana ela pode ser de função, pode ser de cadeia, pode ser de posição. E quando for o heteroátomo que muda de lugar, você dá o nome chique de isomeria plana de compensação. Tudo bem, galera? Se você gostou, dê o seu like. Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço, moçada. Até a próxima. Valeu!